programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre mercado imobiliário e mídia exterior. Nossos convidados, Marcelo Losardo, diretor da Prime Santos Imóveis, e Marcelo Bozani, gerente comercial da Eletromídia Litoral Paulista. Marcelo, há quantos anos você atua no mercado imobiliário? E há quanto tempo existe a Prime Imóveis aqui em Santos? Olá, Barroso. Primeiro, obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado em estar do lado de pessoas que eu tenho como amigos, que são parceiros. Comecei a minha jornada praticamente quando eu nasci, tá? A minha família, ela tem imobiliária desde 1981, por acaso é o meu nascimento, né? E a Prime, ela existe já dia 15 de dezembro agora, ela completa 9 anos. Muito bom. E atua na região ou mais em Santos? Hoje nós somos focados em Santos. Nós temos projetos para 2023 para abrir as nossas fronteiras e pegar outros mercados, mas a princípio, hoje, somente santista. O mercado de Santos é um mercado grande demais, né? Sim. E acho que para ser cuidado, se bobear, não dá nem conta, né, do mercado. E a gente fez uma opção já, quando a gente montou a Prime, a gente quis primeiro fazer uma coisa muito bem feita, para depois a gente começar a abrir as nossas fronteiras. Então, assim, nós nos concentramos muito no mercado santista e decidimos que a gente só iria avançar a partir do momento que a gente tivesse consistência nesse mercado. Muito bom. E a Prime tem apenas 9 anos, mas já é uma referência na nossa cidade, né? Que continue assim, né? Amém. Marcelo Bozani, são dois Marcelos aqui, né? Recentemente aconteceu a festiva da Elemídia, eu tive presente, né? Depois de vários convites, eu consegui, adorei o evento, maravilhoso, né? Eu queria saber a repercussão desse evento, né? E como o número de agências e anunciantes participantes. Bom, como o Marcelo falou, primeiramente agradecer mais uma vez aqui poder estar presente no Constru Business, né? Foi a nossa 12ª edição, né, do Prêmio Eletromídia, um evento tradicional, hoje é considerado o maior evento do mercado publicitário na região, né? Um evento de premiação, uma noite festiva, como você falou, e ao mesmo tempo também a gente agracia o público presente com uma grande palestra. No caso, esse ano o nosso palestrante foi o João Branco, que é o VP do McDonald's no Brasil, né? Um cara extraordinário. Ele pôde nos presentear com uma palestra, uma noite muito bacana, uma noite de comemoração para muitas agências. E eu falo que a gente busca com o Prêmio Eletromídia é elevar o nível do mercado publicitário, né? Que quando a gente fala, a gente hoje tem diversos meios de comunicação. Você tem televisão, rádio, internet, uma série de veículos. E para a eletromídia, você usar criatividade em uma tela em 10 segundos, sem som, então a agência tem que ser muito, muito eficiente nesse sentido. E a gente pode ver a inúmera quantidade de inscrições que o pessoal está conseguindo fazer em tão pouco tempo, uma coisa super atrativa e bem legal e que acaba gerando retorno para o anunciante, né? E outra coisa, e a repercussão disso? Porque acho que a agência é especialista em fazer, no caso, a propaganda, criar e tal. Imagina a repercussão disso nas mídias sociais, né? Deve ter tido uma repercussão bem grande. O evento, como a gente falou, né? São 12 anos eu falo assim, a gente tem 13 anos de empresa no litoral
e 12 anos de Prêmio Eletromídia, ou seja, o Caio lá atrás, num primeiro ano de eletrônica, ele falou, vou fazer um evento. Então, aquela coisa começou daquele tamanho e hoje tomou essa proporção. E o que é legal que eu falo é uma coisa que a gente cobra muito do mercado publicitário. Cara, pensa diferente, pensa criativo. E eu já vi noite de Prêmio Eletromídia, agência ganhar conta de cliente. Porque o cara olhou e falou, cara, eu quero essa agência que está fazendo isso para um cara e eu quero essa agência para mim, entendeu? Cases ali espetaculares, criativos, uma criatividade, assim, nunca imaginável. Foi espetacular, muito bom. Valeu, parabéns. Adorei o evento e próximo ano não vou botar... Falando nisso, Barroso, um presentinho. Olha lá, obrigado. Foi o nosso palestrante lá do evento, né? João Branco, foi espetacular a palestra. Com certeza eu vou engolir esse livro aqui em poucos dias. Eu vou ler ele inteiro. Obrigado, muito obrigado pelo presente. Por nada, bom. Marcelo, qual o foco principal da Prime? Você falou imóvel, eu queria que você voltasse a falar. Vocês trabalham com imóveis residenciais, comerciais, trabalham só com vendas, trabalham com locação. Eu queria que você desse uma geral. Perfeito. Prime. O foco da Prime hoje são imóveis de terceiro, revenda, né? Hoje nós atuamos como carro-chefe, que corresponde a 80% do nosso resultado, são apartamentos em Santos, entre o canal 2 e 7, tá? E o nosso foco principal são apartamentos de 3 dormitórios com lazer. Se uma pessoa tiver um imóvel de 250 mil para vender, vocês vendem. Se tiver de tipo 4, 5, 10 milhões, vocês vendem também. Exatamente. Hoje a Prime ela é subdividida em algumas equipes, tá? Cada equipe atende uma persona, nós identificamos os clientes através do seu padrão social. E dessa forma a gente consegue fazer com que haja um match entre o nosso colaborador e o cliente, para que seja preservada a experiência do cliente e dessa forma a gente consegue atender todo tipo de público, tá? Hoje o nosso corretor ele é completamente nichado, então cada corretor atende um tipo de cliente e a imobiliária atende todos os tipos de cliente. Então a gente separou hoje em 3 equipes. Nós temos equipes focadas e dedicadas em cada persona, aí cada persona corresponde a um cliente ideal e esse cliente é atendido desde 200 até 10 milhões. Nós temos uma equipe dedicada para isso. Tá, comercial, não, né? Comercial a gente até faz, mas mais por indicação de alguns amigos nossos. Não é o nosso carro-chefe, não é o que a gente coloca o foco. A gente entende que locação é um processo que tem que ser rápido, tem que ser dinâmico e ele tem que ser resolvido em dias. Às vezes até em horas. Por isso que o nome da empresa é Prime, né? Exatamente. Isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário e mídia externa. Nossos convidados, Marcelo Luzardo, diretor da Prime Santos Imóveis, e Marcelo Bozani, gerente comercial da Eletromídia Litoral Paulista. Bozani, queria que você comentasse a evolução da empresa aqui na nossa região, né? Principalmente com as presenças dessas telas, né, em diferentes ambientes, como em shopping. Quando eu fui fazer publicidade e propaganda, para você ter uma ideia, só se falava de televisão. O Fábio está aqui, que não me deixa mentir. Televisão, outdoor, revista, rádio e jornal. Basicamente, eram os meios de comunicação que a gente tinha dentro do mercado. Cara, hoje você tem uma internet lá em cima. Tanto que, assim, a gente recebeu uma pesquisa recente, que é a mídia que a gente está inserindo, como você falou, a mídia exterior, a mídia digital out of home, ou seja, o out of home como um todo, que é essa mídia externa, a mídia fora de casa, junto com a internet, ela ultrapassou a televisão em penetração no Brasil. Então, ou seja, cara, já se consolidou como um tipo de comunicação. Primeiro porque a gente, como até o Marcelo citou na parte de imóveis dele, hoje a gente tem sim uma segmentação de público, né? Quando você faz, por exemplo, um programa de televisão, você está falando com milhões de espectadores, com diversos tipos de telespectador. Pô, às vezes você tem um produto Prime da tua construtora, por exemplo. Você quer chegar e vai falar, eu tenho um apartamento hoje de 2 milhões.
Não adianta você querer vender esse apartamento para um público CD, porque não é o perfil de público dele. Então, eu vou colocar você em ambientes que têm uma afinidade com esse perfil. Então, eu falo assim, hoje a gente lida assim, a Eletromídia ela tem essa característica de falar com um público mais qualificado, um público AB hoje no cenário, no mercado, mas a gente fala todo. Eu falo assim, a evolução, eu falo, cara, primeiro, são 2 passos que a gente deu, né? A Elemídia, ela passou por 2 fusões, antes ela era do Grupo Abril, ela foi comprada em 2014 pela Vitória Capital Partners, que era um grupo de investidores, permaneceu por 6 anos durante a Vitória Capital Partners, durante 6 anos a Vitória investiu muito, e agora em 2020 ela foi comprada pelo HIG, que era o dono da Eletromídia. A Eletromídia e a Elemídia eram concorrentes de mercado, né? Então, a Eletromídia atuava em aeroportos, metrôs, shoppings e tal. E o que faltava para a Eletromídia? Os verticais, residencial e comercial, onde a Elemídia era muito forte. Cara, a Eletromídia, o grupo HIG foi lá e comprou a Elemídia, e tanto que a gente, cara, hoje 84% do mercado de mídia exterior é nosso. Fizemos IPO na Bolsa, então a empresa está dando largos passos, graças a Deus, cara. Como é que foi esse ano? Realmente o ano ainda não acabou. O ano, eu encaro o ano como um ano um pouco mais desafiador, né? Nós viemos de uma retomada da economia, com uma mudança do mercado imobiliário muito grande por conta da pandemia, né? Então, assim, é um ano que a gente, até por opção, a gente resolveu expandir o nosso mercado. Quando nós viramos, só para você ter uma ideia, quando nós viramos 2021, a Prime era uma imobiliária que tinham 9 corretores dentro do seu quadro de colaboradores, tá? Nós éramos no total de 23, sendo 9 corretores. A gente vem em 2022, a gente vai fechar com 30 corretores. Nossa. E a nossa equipe hoje chega em quase 50 pessoas. Então, sim, houve uma necessidade de nós ampliarmos os nossos horizontes, houve uma necessidade de a gente mudar um pouquinho o jeito de pensar para que a gente se adaptasse até a esse mercado que foi influenciado por diversos fatores. 2022 foi um ano muito atípico, né? Nós tivemos a retomada da economia, a gente teve guerra, a gente tem política, a gente tem Copa, a gente tem... Hoje, esse ano aconteceu tudo. Esse ano foi um ano... Esse ano acontece tudo. Era para ser pior, né? Era para ser pior. Se bem que a gente estava até conversando aqui antes de começar o programa, né? No período de eleição até agora deu uma reduzida na procura pela incerteza. Lógico que não está parado, mas deu uma segurada. O mercado especulativo ele tende a ficar um pouco receoso por conta do que a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Tá? A Prime lida com um mercado que não é especulativo. As pessoas precisam comprar imóvel, precisam vender imóvel, então a gente tem uma certa tranquilidade nesse mercado. Mas a parte especulativa importa muito. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho dessa capacidade de investimento, pessoas que estão receosas em comprar, mas isso não impactou os nossos resultados, até por conta de que a gente está atento, né? É uma gestão que está muito presente, então a gente já identificou isso logo na virada do ano e a gente partiu para fazer algumas mudanças, inclusive aumentar o número de equipe, aumentar o nosso nicho, aumentar o nosso potencial de abrangência dentro de Santos, justamente para nos blindarmos de eventuais marolas que estão acontecendo. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quem quer comprar um imóvel para morar, ele compra, até mesmo para investir. Apareceu uma oportunidade boa, ele está com capital sobrando. É lógico, se você tem lá 500 mil, dinheiro aplicado, você não vai tirar todos os seus 500 mil para comprar um imóvel para investir e ficar sem nada, sem saber o que vai acontecer no ano que vem. Mas você tem lá 4 milhões de reais na conta, investir 500, 1 milhão no imóvel, mesmo para investidor, eu acho que também não assusta tanto o cenário do próximo ano. De jeito nenhum. A gente continua com alguns investidores que continuam, inclusive fazem a opção de não deixar todo o dinheiro no banco, até por receio do que possa acontecer. Tem isso também. Então assim, a gente tem alguns investidores e agora está... Eu não sei se felizmente ou infelizmente está na hora de comprar, porque tem muita oferta, ainda o crédito ainda está com valores muito bons, então assim, a gente consegue ter uma demanda, que existe uma demanda ainda forte para esse mercado e eu vejo como hoje, se você fosse falar para mim, como que está hoje? Tivemos uma pequena redução pré-eleição e pós, parece que o pessoal ficou um pouco de ressaca, né? Mas agora retomou e a gente vem trabalhando muito forte e a tendência de virar agora janeiro com o mesmo ritmo que estava no meio do ano. Isso aí.
Ô, Bolzani, qual a relação custo-benefício da eletromídia para o anunciante? Você consegue atender desde grandes empresas até pequenas? Exatamente o que eu falei anteriormente, né? Eu falo assim, você tem um restaurante na ponta da praia. De repente, você quer atrair só o público da ponta da praia, cara, você consegue fazer comunicação focada no bairro da ponta da praia. E aí de repente, você tem um cliente de uma abrangência, por exemplo, uma operadora de saúde, alguém que precisa falar com a cidade inteira. Mercado local, um mercadinho pequeno local, quer atingir aqueles bairros vizinhos e tal, você pode setorizar. Eu vou te dar um exemplo. Você pega o bairro da Pompeia, onde a gente tem uma concentração muito grande ali de edifícios residenciais, principalmente. Cara, você pega ali, você tem 3 mercados de referência ali na Euclides da Cunha, por exemplo. Cara, o cara fala ali, ele fala com aqueles prédios todos ali, um investimento relativamente baixo, e que ele vai falar exatamente com... Porque tem isso, dificilmente alguém que mora na ponta da praia vai se deslocar para ir até o mercado de bairro na Pompeia, não vai. É lógico que existe, você tem as grandes redes, como você pega um Pão de Açúcar, por exemplo, onde a gente tem telas hoje, também você tem referências. Só que eu falo até, por que o Pão de Açúcar não tem uma única unidade em Santos? Porque exatamente existe aquela coisa da pessoa do bairro. Você tem o Pão de Açúcar na Epitácio, você tem na Bartolomeu de Gusmão, você tem no Posto 2 ali na Presidente Wilson e você tem na Conselheiro Nébias. Então, cara, cada um deles, você nicha um mercado. Então, assim, dessa maneira, é o que eu estou falando, não adianta eu chegar a entregar uma rede toda para um cliente que, de repente, o efetivo dele vai estar concentrado no número maior. E, lógico, se o cliente demanda, fala que eu preciso de uma cobertura da cidade inteira. A gente vai entregar isso para ele. Lógico, aumenta-se o tamanho do investimento, mas também se fala o número de pessoas, que não fala assim, a gente hoje dentro do próprio Shopping Praia Mar, cara, você tem hoje uma circulação de pessoas acho que é o shopping de maior circulação da região, né? Você pega uma temporada de verão, são mais de 1,5 milhão de pessoas, a gente fez um investimento muito grande lá dentro e, cara, virou referência. Você tem uma ideia hoje, você fala assim, Marcelo, eu quero anunciar na Eletromídia agora no mês de dezembro no Shopping Praia Mar. Eu vou falar, não tenho espaço para te vender. Está 100% vendido. Beleza, hein? É um segmento muito forte, né? Então a gente tem mais de 120 parceiros de notícias, desde NetGeo, Discovery, ESPN, CNN, Sport TV, cara, uma variedade que fala com esse público, ao mesmo tempo trazendo informação em tempo real, porque é um veículo, queira ou não, online, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, daqui a pouco já está lá na nossa tela. E, ao mesmo tempo, também o modo de o cliente se mostrar para esse público que a gente lida diariamente, né? Muito bom. Vamos para o nosso intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário e mídia exterior. Nossos convidados, Marcelo Lousardo, diretor da Prime Santos Imóveis, e Marcelo Bolzani, gerente comercial da Eletromídia Litoral Paulista. Marcelo, qual o tipo de imóvel mais procurado na Prime hoje em dia? Se é um dormitório, 2, 3, 4? Se você notou a mudança de perfil desse cliente depois da pandemia, antes e depois da pandemia, né? E também, se você notou o aumento de procura de clientes de outras cidades. Então, são 3 perguntas. Então, vamos lá. Tipo de imóvel mais vendido? 2, 3, 4, 5 dormitórios lá. Hoje, o nosso carro-chefe hoje são apartamentos de 3 dormitórios com varanda. Isso é o que responde a 80% do nosso resultado, tá? Então, de 2021, nós vendemos 114 apartamentos, tá? Desses 114, 89 foram apartamentos de 3 dormitórios com mais de uma suíte com varanda, com churrasqueira. É um número bem expressivo. Isso reflete muito ao nosso nicho, nossa segmentação, que isso atende desde um aquaplay até um empreendimento AAA que tem em Santos. Então, assim, a gente consegue falar com todos os públicos dentro desse segmento, tá? Você notou a diferença do perfil do cliente? O cara que hoje faz questão de uma varanda, de uma área de lazer, ou se tiver cobertura, ele quer cobertura. Esse movimento aconteceu muito forte durante a pandemia. Nós tivemos praticamente esgotou os estoques
dos apartamentos, as pessoas vinham para Santos procurando um pouco mais de espaço, então os apartamentos que tinham uma metragem quadrada um pouco maior acabaram se esgotando rapidamente, os apartamentos que tinham preço foram praticamente instantaneamente embora, o que tinham mais ou menos preço foram, os que estavam caros foram, então assim, a gente chegou a uma época que não tinha apartamento disponível no mercado, não tinha. Tudo que a gente fez, tudo ia embora e com uma agilidade muito grande, tá? A gente atende hoje, o nosso público principal vem de São Paulo, tá? A Prime é uma imobiliária que conversa muito bem com São Paulo, então a gente recebe diariamente clientes que estão vindo a Santos ou a trabalho ou pensando numa aposentadoria. A gente atende demais pessoas que vêm para Santos projetando se aposentar daqui a 1, 2 anos. A gente fala também nas vendas muito com esse público, bastante com esse público. Isso pós-pandemia continuou igual. Então, assim, a nossa demanda hoje, ela continua sendo voltada para esse público, para pessoas que estão procurando um pouco mais de espaço, apartamentos um pouco mais confortáveis, que de repente tem um home office já pronto para eles conseguirem fazer. Até o tipo de trabalho mudou. Hoje é muito normal as pessoas trabalharem de forma híbrida, né? Pelo menos 2, 3 dias por semana estão em casa. Então, a gente percebe que as pessoas vêm atrás dessa demanda. Coberturas vendeu absurdamente durante a pandemia, continua uma procura grande de coberturas pós-pandemia. A última pergunta eu esqueci. Não, você já respondeu, o pessoal vem muito de São Paulo. Sim, e tudo. bastante. Você faz alguma propaganda, só para passar para o Bolzani, você faz alguma propaganda específica em São Paulo, por exemplo, em mídias sociais, digitais ou jornais? O nosso carro-chefe hoje seriam as mídias digitais, tá? A gente atua... 60% do nosso resultado ele vem através do Google, 40% vem através das redes sociais e um percentual menor através dos portais imobiliários, tá? Então, assim, hoje a Prime, ela vive de mídia online. A gente tem um estudo para fazer o Media Off, inclusive a gente já conversou demais com o Bolzani sobre isso e a gente pretende implementar isso dentro da nossa estratégia, mas hoje o nosso carro-chefe seria internet. É como a gente comunica e a gente comunica diretamente com o público que a gente quer falar. Muito bom. Bolzani, eu vou passar para a última pergunta. Eu ia fazer uma antes, mas vou para a última aqui. Como se dá a determinação do prédio residencial que pode receber a tela da Eletromídia, né? O que a gente falou é mais ou menos o mesmo tipo de produto que o Marcelo vende. O que a gente procura hoje são condomínios com uma grande quantidade de apartamentos e de preferência de um padrão A para cima, né? Então, exatamente condomínio clube, é o que a gente fala. A gente pensa em colocar algum outro tipo, vamos dizer, uma qualificação menor? Até sim, só que assim, é um investimento alto, então a gente prefere segmentar esse tipo de condomínio. Então, eu falo assim, praticamente quase todo lançamento de Santos, a gente acaba entrando com as nossas telas, né? Por exemplo, o número vamos supor que seja um bloco só, por exemplo, o número de unidades. Você não vai colocar Eletromídia para 30 unidades, 6 andares. Por exemplo, um prédio de 30 andares, com 100 unidades, por exemplo. Esse é o perfil perfeito para a gente. O elevador demora mais para ir para... Eu falo, tem um monte de prédios. Você pega um prédio, por exemplo, a Vila Rica, que eu tenho prédios de 10 andares, um por andar. Será que para o meu anunciante é válido falar com 10 famílias, cara? Ou com 300 famílias? Porque o investimento é o mesmo. É isso aí. Isso. Muito bom. Olha, muito agradecer aos Marcelos aqui. São meus amigos pessoais, companheiros de Rotary pela presença. Foi um programa bem, acho que, formativo para o telespectador, né? Muito obrigado pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.